senhoras e senhores que aqui estão e os que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal de Vitória, boa noite. Para a localização daqueles que nos assistem, informe que estou falando à frente do plenário, no púlpito, localizado ao lado esquerdo da mesa, considerando a referência dos que assistem. É com muita satisfação que recebemos a todos para a audiência pública com o objetivo de debater sobre direitos e garantias fundamentais e colher boas propostas para a atualização da Lei Orgânica do município de Vitória. Antes de dar início ao evento, informo que ao longo da noite passaremos para colher a identificação de cada convidado e que os banheiros ficam localizados ao meu lado direito. Informo também que a nossa audiência deverá se encerrar até às 21 horas. Para dar início aos trabalhos, convidamos para compor a mesa o proponente desta audiência pública, o professor Roberto Martins, que é presidente da Comissão de Reforma da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Casa de Leis. Convido também o excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael, também membro da Comissão de Reforma da Lei Orgânica e do Regimento Interno. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Sandro Parrini, que também é membro desta mesma comissão. Neste momento, convido para compor a mesa a doutora Catarina Cecim Gazelli, que é procuradora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Vamos aguardar a doutora Catarina chegar. Convidamos, então, a doutora Letícia Rayane, que é do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por gentileza. Neste momento, convidamos o doutor Bruno Pereira Portugal, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo. Representando a FDV, convidamos a doutora Verônica Bezerra, que é especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública e coordenadora do Centro de Apoio aos Direitos Humanos. Para dar início aos trabalhos, passo a palavra para que faça suas considerações iniciais ao presidente da comissão, vereador Roberto Martins. Gostaríamos de cumprimentar e convidar para compor a nossa mesa de honra o Procurador-Geral da Casa, doutor Marcos Costa. Com a palavra agora, esse excelentíssimo senhor vereador e presidente da Comissão de Reforma e Atualização do Regimento, o vereador Roberto Martins. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Essa é mais uma etapa importante da nossa Comissão de Reforma da Lei Orgânica do município e também do nosso regimento interno dessa casa. Já fizemos várias audiências e, como deliberamos na reunião da nossa comissão, esse é o último momento para se inserir propostas. Nós inicialmente enviamos para todas as instituições pertinentes, né? Enviamos documentos solicitando contribuições, os vereadores fizeram suas contribuições também, dentro dos prazos que nós estabelecemos, e dentro dessas audiências, as audiências são abertas justamente para oportunizar um último momento de inserção das propostas de acordo com o tema em análise. E hoje, o nosso tema é um dos mais caros, um dos mais importantes da nossa lei orgânica do município e também do nosso ordenamento constitucional, que é discutir justamente o tema dos direitos e garantias fundamentais. E é um tema com o qual eu tenho muito apreço por esse tema, né?
já que eu tenho formação na área do direito, fiz mestrado na FTV, justamente em Direitos e Garantias Fundamentais, e é um momento de grande importância para nós poder discutir esse tema agora nessa casa e estar aqui preparando uma nova lei orgânica para o município de Vitória, que esperamos seja uma lei orgânica inovadora e que sirva de exemplo para, sirva como parâmetro para o país inteiro. Então, nós vamos começar o nosso debate. Nós temos vários convidados importantes. Eu queria só fazer essa breve apresentação da importância do nosso tema, depois a gente volta a falar de propostas mais à frente. Então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, para que pudessem fazer a sua fala dentro do tempo que achar necessário. Nós vamos chamar, primeiramente, para fazer sua fala, a doutora Letícia Rayane, que é defensora pública do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para que possa trazer aqui a sua contribuição. Doutora, você pode falar tanto daqui, mas se preferir também pode falar da tribuna, tá? Boa noite a todos. Eu agradeço o vereador pelo convite e o espaço de fala para a Defensoria Pública. Então, eu estou aqui em nome da instituição da Defensoria Pública e a temática dos direitos e garantias fundamentais é de muito apreço para a nossa instituição. Então, agradeço a participação. Como o senhor mencionou, o senhor tem uma formação em Direito e também uma formação mais aprofundada com um mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. Eu sou mestre em Direito Constitucional também, então acredito que possa contribuir e tenho atuado no Núcleo de Direitos Humanos aqui da Defensoria Pública. Então, é uma temática muito afeta ao meu interesse acadêmico e também profissional no âmbito da instituição da Defensoria Pública. Eu não trouxe uma proposta, uma ponderação muito específica a respeito do título do Direitos e Garantias Fundamentais, mas o que me chamou aos olhos, assim, o que me chamou a atenção é que nessa temática, nesse título, existe a diferença das garantias individuais e coletivas e dos direitos sociais, né? Seguindo uma sistemática organizacional até mesmo da Constituição Federal de 1988. Mas talvez fosse importante repensar essa classificação, né? Porque essa classificação, essa divisão dos direitos humanos fundamentais, ela é muito importante doutrinariamente, mas sejam eles individuais, sociais ou coletivos, né, transindividuais, eles são direitos que merecem efetividade e imediato cumprimento, né? Então, seria importante repensar, talvez, essa forma, de uma forma até além de uma teoria doutrinária mais inovadora no que tange a essa classificação. Mas o que me chamou mais atenção também foi a não previsão de grupos vulneráveis nesse título, né? E, assim, a gente vive uma sistemática de invisibilização e a sociedade ela contempla essa dificuldade para algumas categorias específicas, né, que sofrem limitações no acesso de seus direitos por integrarem grupos específicos, né? De pessoas com deficiência, pessoas que têm opção sexual não heteronormativa e por aí vai, né? Então, talvez fosse importante repensar e pensar na temática específica dos grupos vulnerabilizados, tá? Agradeço pela atenção e desejo uma ótima sessão para todos. Muito obrigado, doutora Letícia. Nós vamos passar a palavra, então, agora para o doutor Bruno Pereira Portugal, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, Seção Espírito Santo.
Opa. Bom, inicialmente eu não posso deixar de parabenizar a Câmara Municipal por essa iniciativa dessa audiência pública. Eu não tenho dúvida, doutor Roberto, que a proliferação de diferentes ideias é o melhor caminho para se atingir o melhor resultado. Então, assim, essa audiência pública é um espaço democrático justamente para que haja proliferação de diferentes ideias, diferentes pontos de vista, para que o resultado, revisão da lei orgânica, seja atingido da melhor forma possível. E a formulação que eu trouxe, até buscando atender a intenção de inovação, né, de vanguarda do município de Vitória, que acho que é importante realmente essa postura, ela caminha na questão do princípio do direito fundamental de livre iniciativa. O direito de livre iniciativa fundamental, ele decorre do direito da liberdade, que é previsto no artigo 5º da Constituição. O direito de livre iniciativa, ele não é apenas um vetor informador da atividade econômica. Justamente por ele decorrer do princípio da liberdade, do direito à liberdade, ele é visto também como um direito fundamental. E o que acontece com relação a esse direito fundamental de livre iniciativa? Recentemente, foi editada uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, demonstrando como que se deve interpretar esse direito fundamental. Isso demandou, depois de 30 anos, a edição de uma lei para regulamentar algo que é fundamental dentro da nossa República Federativa, que é a livre iniciativa, assim dito no artigo 1º da nossa Constituição. Logo no artigo 1º, diz que a livre iniciativa é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. E, depois de 30 anos, a Lei da Liberdade Econômica ela veio justamente regulamentar esse direito fundamental. Então, uma vez que se trata de direito fundamental, decorrente do direito da liberdade, uma vez que é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, e uma vez que foi editada uma lei esmiuçando como se deve entender esse direito fundamental, inclusive trazendo direitos de livre iniciativa, garantias de livre iniciativa, a ideia é, por que não o município de Vitória, na sua revisão da sua lei orgânica, não importar direitos e garantias fundamentais de livre iniciativa previstos na Lei da Liberdade Econômica? Eu trouxe aqui alguns exemplos para que isso são apenas exemplos. A ideia aqui é justamente plantar uma semente que, posteriormente, sendo o caso, será melhor aprofundada, mas por que não, por exemplo, constar como direitos e garantias fundamentais aqui no nosso município que o desenvolvimento... são exemplos que estão na Lei da Liberdade Econômica e poderiam ser trazidos aqui para o nosso município. Desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. Tratamento isonômico de órgãos das entidades de administração pública em atos de liberação de atividade econômica. Quer dizer, não é possível que um munícipe, numa liberação de atividade econômica, ele tenha um tratamento porque caiu para o atendente A e outro munícipe tenha outro tratamento porque caiu para o atendente B. Então, isso viraria realmente um direito fundamental a ter esse tratamento isonômico. A presunção da boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, o inverso do que vinha se trabalhando até então, que se presume que o explorador da atividade econômica ele age de má-fé para que ele comece a gerar empregos, tributos, ele precisa de uma série de atos burocráticos para que só então ele possa ter atividade liberada. Então, deveria ser o contrário, presumir a boa-fé dele, para que então, posteriormente, logicamente, ele não está imune às fiscalizações, se for o caso, ele seja punido e até cassado dessa atividade. A proibição de criação de reserva de mercados para favorecer grupo econômico ou profissional em detrimento de demais concorrentes. Esse debate foi muito bem feito aqui na Câmara, inclusive, na questão dos motoristas de aplicativo. É um exemplo muito claro de que não se deve restringir uma atividade econômica em benefício
a fim de favorecer uma categoria A ou B. Enfim, são uma série de exemplos que poderiam ser melhores aprofundados, melhores estudados, verificar quais deles realmente se encaixam no nosso município, porque a ideia é a seguinte: uma vez importando esses direitos e garantias fundamentais de livre iniciativa para a nossa lei orgânica, é um duplo recado que nós estaremos dando. O primeiro é que, para a própria administração pública, que ela deve respeitar a liberdade econômica, com os consectários que estarão ali dispostos na lei orgânica. E o outro, e talvez o principal deles, é de que um recado para todos aqueles que querem investir no nosso município, explorar a atividade econômica no nosso município, gerar empregos no nosso município, gerar tributos para o nosso município. Aqui é um município que respeita a livre iniciativa, é um município que respeita a liberdade econômica. Portanto, esses dois recados, eles colocariam o município na vanguarda nacional, seria talvez uma atitude pioneira, mas que, com fundamento no direito fundamental da livre iniciativa, nós estaremos dando dois recados muito positivos, principalmente para aqueles que querem investir aqui. Então, são essas minhas considerações. Eu agradeço a oportunidade, à Câmara, ao doutor Roberto, aos integrantes aqui dessa comissão, e, mais uma vez, parabenizo aí pela atitude. Muito obrigado, doutor Bruno. Nós vamos passar, então, a palavra para a doutora Verônica Bezerra, que é representante da FDV, advogada, mestranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública e coordenadora dos projetos do CARES. Doutora Verônica, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Seria tão bom que esse plenário tivesse cheio, né? Cheio de gente, cheio de munícipes da cidade de Vitória. E acho que a gente precisa trabalhar mais para encher essa casa, né? Para que venha discutir, porque a gente está discutindo nada mais, nada menos do que alteração na Constituição do município. É só isso. E uma Constituição que cuida do bem viver, daquele que está perto da gente, que deve efetivar direitos humanos, de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta, que coloque o sujeito de direitos na centralidade e que utilize o seu artigo inicial, que na Constituição está no artigo 5º, no artigo 2º, 3º da Constituição da República, que, de certa forma, foi recepcionado, é só a gente fazer uma breve leitura da Lei Orgânica do Município e da nossa Constituição Estadual, e que seja esse artigo inicial a lupa hermenêutica pela qual os outros artigos devem ser lidos. E isso não é feito. E é isso que a gente tem que mudar. É por isso que eu estou aqui, em nome da FDV, né, fui delegada pela professora Elda Bussinger, a coordenadora do PPGD, que não pôde estar aqui. Eu estaria da mesma forma, né, sentada aí, porque eu acho que é papel. Não sou moradora de Vitória, mas eu trabalho em Vitória, então eu vivo em Vitória, e a gente tem que tomar parte nisso. E aí, Roberto, agradecer, inicialmente, ao convite, cumprimentar a mesa, né, aos meus colegas de luta, que é assim que eu considero vocês, a Defensoria Pública, a OAB, sou advogada, fiz parte durante 6 anos da comissão, da Direção de Direitos Humanos, então é a minha casa também, então eu fico muito feliz quando eu vejo a OAB nessa mesa. O Ministério Público, que eu espero que chegue, que acho que é importante que esteja aqui, e mais tantas outras instituições. Então, é em nome de vocês que eu cumprimento, e a nossa responsabilidade de estar discutindo aqui hoje. Quando eu fui demandada pela Maristela, eu fui estudar, né? Então, fui debulhar essa Constituição Municipal, que é bem antiga, e teve a sua última mudança em 2007. Então, a gente está falando de 12 anos.
e muita coisa mudou. E a pergunta que eu fiz, vereador Roberto, foi: qual é a cidade ideal? Porque eu acho que uma carta normativa, ela tem esse objetivo. Qual é a cidade ideal para a gente viver e ser feliz? E aí eu lembrei dos Saltimbancos, de Chico Buarque. Não, isso, Chico Buarque, né? Onde ele fala que a cidade ideal dos cachorros é a cidade que tem um poste por metro quadrado. A cidade ideal da galinha é aquela que tem um prato cheio de minhocas. A cidade ideal para uma gata é que tenha um monte de puff. Mas não dá para ser a cidade ideal de cada um. Tem que ser a cidade ideal de todos nós e também de cada um. E é para isso, é a esse anseio que uma Carta Constitucional Municipal, que me permita chamar assim, ela tem que atender. E é por aí que vai. E aí eu fui estudar, fui dar uma lida nela. E nesse exercício, o que é uma carta ideal? É uma carta que efetive direitos fundamentais e, com isso, realize os direitos humanos. Esse é o nosso desafio. E olhando para, no nosso caso aqui, está no artigo 3º, inciso 2, e eu achei muito interessante, porque esse inciso é que tem que ser a lupa hermenêutica do município de Vitória. Qualquer proposição que a gente faça, ela precisa atender isso. E está escrito assim: garantir, no âmbito de sua competência, a efetividade dos direitos fundamentais, quase morri quando li isso aqui, da pessoa humana, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Está aqui. E eu pergunto se isso é feito. E é isso que a gente tem que cobrar. Avançando um pouco, por quê que é importante que a gente avance nessa discussão? Porque os direitos humanos, a realização de direitos humanos e efetivação de direitos fundamentais, eles não podem ficar só na dimensão utópica do direito, que é o que me faz caminhar, como diria Eduardo Galeano. Mas é aquela dimensão que se efetiva com acesso a serviços e bens e a uma segurança no viver, quando eu falo de direitos civis e políticos, quando eu falo de direitos sociais, o acesso a bens e serviços, quando eu falo do meio ambiente, e a gente não pode esquecer que nós respiramos preto, o pó preto, e isso tudo tem a ver com direitos humanos. Ah, mas eu vou atingir e não vou atender a grandes interesses. C'est la vie. O capital não pode estar à frente da dignidade da pessoa humana. Porque, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, o capital virou sujeito e a gente, o humano, virou coisa. E essa lógica a gente precisa reverter. E está escrito aqui, que é isso que tem que ser cumprido. Então, numa revisitação dessa Carta Constitucional Municipal, é isso que a gente precisa. Avançando um pouco mais, no mesmo artigo, no inciso 6, promover as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania. E exercício da cidadania a gente faz com confronto, com resistência, com tensão. E como é que isso está sendo feito aqui? Avançando um pouco mais. Não me deram o tempo para falar, então pode me cortar, né? Então, Maristela sabe, então pode ir. No artigo 5º, no título 2, que diz direitos e garantias fundamentais, o município assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos. Aí eu quase morri de novo, Roberto. O município, através da lei, garante. E aqui a gente precisaria complementar na minha avaliação.
porque você efetiva direitos através de políticas públicas. Lei não efetiva direitos. Tem que ter de políticas públicas contínuas, completas e que cuide de todos e todas. Não pode ficar ninguém do lado de fora. Avançando mais um pouco, agora no artigo 10. No artigo 9, está assegurado, né, o caráter democrático e a formulação e a execução dessas políticas públicas. Então, isso está inscrito e está grafado, que é importante. No artigo 10, as omissões dos agentes do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão sanadas na esfera administrativa, sob pena e responsabilidade da autoridade competente. As associações de bairro, os conselhos de direitos, os grupos de oposição, não estão lendo esse artigo. Porque isso aqui é uma força absurda. E isso aqui que faz mudar. Isso aqui que faz mudar. Porque a gente tem que perguntar, será que hoje no município de Vitória não existe mais violação de direitos humanos? E como é que essa casa, de forma tão proativa que ela está vindo, que isso tem que ser, é digno de nota, é importante, está enfrentando isso? E aí, mais na frente fala de direitos plenos, que eu acho que isso é importante a gente ressaltar. E essa segurança que essa Carta Constitucional Municipal precisa dar. Então, assim, a partir do que é proposto, a partir do que esse trabalho que você vem fazendo, né, junto com as comunidades, com essas proposições que visam a reforçar e a garantir esses direitos de todos e todas do município de Vitória, é importante porque a gente segue aquilo que foi proclamado e dado como indicação em 1948. É ali que tem a virada principal do que são os direitos humanos, que é ponto de chegada e ponto de partida. É uma forma de luta e resistência. É um jeito que a gente precisa acordar e executar para que não haja, para que a humanidade não se acabe, porque foi essa a inspiração de 1948. E essa influência da Declaração Universal, ela se espraiou em várias constituições, em vários ordenamentos jurídicos, inclusive no nosso. Então, está na nossa mão esse instrumento. Cabe a nós, com todas essas propostas que visam garantir direitos, fazer isso valer, fazer isso acontecer, para que a gente tenha menos violações de direitos humanos, para que a gente tenha todos e todas. Aí você vai falar, Verônica, é utopia. É utopia. Mas a gente precisa buscar isso. Mesmo com as tensões, mesmo com as divergências, mesmo com as diferenças. Uma coisa a gente tem que pensar igual. Todo mundo tem direitos. Em teoria. Porque na prática é bem diferente. E aí eu termino de novo com Chico, né? Nessa letra que embasou a peça, né? O sonho é meu e eu sonho que deve ter 1000 instantes. A cidade dos meus amores, e quem dera os moradores, o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, a gente precisa voltar e pensar como é que as crianças leriam e executariam uma Constituição, seja ela federal, seja ela estadual e seja ela municipal. Eu acho que, de início, era isso que eu tinha para falar. Eu estou à disposição para o debate e à disposição também para construir junto, né, para pegar no pesado do dia a dia. Era isso. Obrigada. Muito obrigado pela fala, doutora Verônica. Eu quero anunciar aqui a presença ilustre da Cíntia Paiva, que é diretora
da Pró-Reitoria de Extensão da UFES e que está representando aqui a vice-reitora da UFES, professora Etel Maciel. Muito obrigado pela presença. Nós vamos passar a palavra agora para o procurador da Casa, aqui da Câmara Municipal de Vitória, doutor Marcos Costa, para que traga a sua contribuição. Boa noite, senhoras e senhores. No nome do presidente, vereador e professor e colega de profissão, doutor Roberto Martins, eu saúdo a mesa. Também aqui o nosso nobre edil, igualmente colega, doutor Sandro Parrini, o vereador Davi Ismael também que estava conosco, demais colegas de profissão e, em especial, o colega de procuradoria, doutor Eduardo Fajardo. É com muita alegria que a gente está aqui, enquanto representando a Procuradoria da Câmara de Vitória. A nossa Procuradoria ela é orientativa, não vinculativa. A nossa participação nos feitos, sejam administrativos ou legislativos, ela se dá pelo regimento interno, mas não vincula que os processos por ela tramitem. E está no momento aqui participando e representando os demais procuradores, que são 4 procuradores efetivos de carreira que existem aqui na Câmara, que inclusive estão participando dessa comissão de reforma. Muito nos alegra e poder debater e pensar o ordenamento jurídico posto e ver de que forma que podemos construir e dar a nossa colaboração. No dia de hoje ainda estava fazendo uma reflexão de um processo legislativo com a assessora de Vossa Excelência, o vereador Roberto, e onde nós discutimos ali algumas possibilidades e a inexatidão do direito, buscando um objetivo que fosse o mais razoável possível, o mais palatável possível, mas sem distanciar-se da lei. Então, da mesma forma, para as garantias e os direitos que se pretende discutir aqui nessa plenária, eu penso e concordo em absoluto com a colega que me antecedeu, que o direito todos temos, efetivamente a instrumentalização dele, a eficácia dele posta à prova ao dia a dia. Nós sabemos que existe uma distância abissal e o Ministério dos Edis que estão postos e que bem representam essa casa e bem representam a população de Vitória, com suas várias vertentes políticas, com suas discrepâncias filosóficas que o sejam, mas o objetivo de buscar o interesse comum, o bem da população de Vitória, isso é visível, e é louvável e, na minha visão, digno de nota. Então, eu deixo aqui minha participação inicial e estou aqui a representar a Procuradoria da Casa, que, com toda boa vontade, está diariamente a contribuir e repensar e buscar realmente identificar o verdadeiro sentido da lei, daquilo que se buscou e que se busca estar legislando. Boa noite a todos e à disposição. Obrigado, doutor. Vamos passar a palavra agora ao ilustre vereador Sandro Parrini, membro dessa comissão, para que faça a sua fala inicial. Boa noite, presidente da nossa comissão de reforma, vereador Roberto Martins. Cumprimentar o vereador Mazinho dos Anjos, que acabou de chegar, o vereador Davi Ismael também estava presente. Cumprimentar os membros da mesa, doutor Marcos, doutor Bruno, doutora Letícia e a doutora Verônica. Bem como cumprimentar todos os presentes aqui e faço uma saudação especial ao meu amigo que está ao meu lado aqui, doutor Rodrigo, sempre participando das reuniões aqui na Câmara. Eu confesso que me chamou muita atenção a fala da doutora Verônica, inicialmente dando um puxão de orelha com relação à participação da população, com relação à participação das pessoas, principalmente de nossa cidade, uma vez que nós estamos tratando de um tema tão importante, é uma oportunidade única de estarmos aqui discutindo, debatendo, trazendo ideias com
relação à nossa lei maior do município. E realmente nós também sentimos, doutora Verônica, quando vamos a alguma comunidade ou até mesmo fazemos alguma sessão aqui, alguma audiência pública, e a população às vezes cobra lá fora, mas não vem participar, infelizmente. Primeiro nós temos que tentar, de alguma forma, mudar isso aí. Não é fácil, né? As pessoas querem cobrar, mas não participam. Mas fica registrado aqui que também concordo com a fala da senhora. Me chamou também a atenção a fala do Dr. Bruno com relação à lei da liberdade econômica, e aí veio uma ideia, né, uma ideia de que nós possamos colocar alguma coisa na lei orgânica com relação a essa temática. Está tramitando aqui na casa um projeto de lei de autoria do vereador Vaguinho Ito, que está tratando justamente da lei de liberdade econômica aqui no âmbito municipal. Então, professor Roberto, eu acho que a gente deveria conversar, analisar bem essa lei que está tramitando, e que, com a ideia do doutor Bruno, a gente possa realmente incluir na lei orgânica, porque aí está na nossa Constituição Municipal aí, algumas questões que serão bem aceitas para aqueles que querem investir, para a população de modo geral. Então, a ideia do doutor Bruno, excelente. O vereador Mazinho acabou de chegar, nós teremos uma reunião, uma sessão, né, Mazinho? Nós teremos uma sessão dia 30, é isso? Dia 31 desse mês, para tratar desse tema. Então, fica aqui a dica, para que a gente faça uma avaliação profunda nesse PL que está tramitando, e que possamos retirar aquilo que é de importante, né, para que possamos acrescentar aqui na nossa lei orgânica. Então, a minha fala é mais nesse sentido. Confesso que estou muito feliz de estar participando dessa comissão. Não sou especialista em direito constitucional, minha área na advocacia é outra, mas é muito bom quando a gente tem a participação de colegas, né, que realmente tragam aquilo que será proveitoso para o nosso desempenho enquanto parlamentar aqui na Câmara de Vitória. Então, fica a nossa dica. Eu gostaria mais de colaborar e ouvir as propostas. Obrigado, vereador Sandro Parrini. Eu gostaria de convidar para vir compor a mesa aqui o vereador Mazinho dos Anjos, que é relator da nossa reforma da lei orgânica do município. Então, vereador, por favor, venha compor a mesa. Enquanto Vossa Excelência vem compor aqui a mesa, depois eu vou passar a palavra para Vossa Excelência também fazer um pronunciamento, mas, enquanto isso, eu vou aproveitar para falar um pouquinho das propostas que eu trouxe aqui. E, antes disso, também, eu quero avisar a todos que quem quiser se pronunciar deve fazer sua inscrição junto com o Abraham, que está ali, ó, o Abraham, e a Maristela, que está ali atrás também, tá? Quem quiser já pode ir se inscrevendo para fazer sua fala. Eu vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho das propostas, de algumas propostas que eu elaborei aqui para a nossa reforma da lei orgânica. Antes disso, inclusive, eu queria até chamar a atenção na nossa lei orgânica para 2 pontos. Antes de apresentar minhas propostas, Verônica, você que trabalhou aqui por artigos, eu queria chamar a atenção para 2 coisas interessantes aqui. No artigo 8º, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, diz assim: além das diversas formas de participação popular previstas nesta lei orgânica, fica assegurada a existência de conselhos populares, não cabendo ao poder público qualquer tipo de interferência nos conselhos e associações populares. Excelência, a gente sabe que, infelizmente,
muitas vezes o Poder Executivo se utiliza de cargos comissionados e esses cargos comissionados muitas vezes lotam os conselhos populares para atrelar os conselhos ao Poder Executivo. Poderíamos, eu não fiz propósito sobre isso, mas poderíamos pensar em algo do tipo, né? Já fiz um cálculo, o Poder Executivo gasta mais ou menos 35 milhões para manter mais ou menos 800 cargos comissionados em Vitória. No artigo 14 também eu queria chamar a atenção, uma coisa interessante, diz assim no artigo 14, ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais. Hoje pela manhã, eu estive numa escola do município de Vitória, numa reunião de pais, porque uma criança autista, de autismo grave, teria agredido outras crianças na escola e haveria ali uma discussão entre pais que queriam a retirada da criança da escola e pais que queriam garantir a continuidade da criança na escola. A criança está suspensa pela SEMI, por um período, houve um acordo que foi feito, ela vai ficar uma semana fora da escola, enquanto vai se resolver a situação. E como é que fica esse artigo? Como é que a criança vai ficar, né? A criança que detém um autismo grave e que nessa semana estará fora da educação municipal. Bem, agora, depois de fazer essas duas ponderações, eu queria trazer algumas propostas que nós levantamos e já apresentamos ao relator. Primeiramente, eu entendo que um dos direitos fundamentais, ainda de primeira dimensão, são os direitos chamados direitos políticos. E nós entendemos que o poder, como já diz a nossa Carta Maior, emana do povo. Isso consagra o princípio da soberania popular. Diante disso, a nossa intenção aqui é tentar aumentar esse poder de participação do povo, pós-eleição. Foi nesse sentido que nós apresentamos uma proposta de criação da possibilidade de CPI por iniciativa popular. Existem temas de CPI, você sabe que a CPI é criada pelos vereadores, mas já imaginaram a possibilidade da população, através da coleta de assinaturas suficientes, de acordo com o que está determinado na nossa lei orgânica, se você conseguir essas assinaturas, obrigar o Poder Legislativo a criar uma CPI do interesse do povo? Essa é uma das nossas propostas. Uma outra proposta que nós levantamos, e eu gostaria de ouvir a opinião, né, dos colegas, se puderem contribuir. Uma outra proposta é a seguinte: nós já temos a iniciativa popular prevista na nossa Constituição Federal e também na nossa lei orgânica. Só que, depois que você coleta as assinaturas e traz o projeto de lei oriundo da população para o parlamento pode, sim, modificar o conteúdo desse pedido, dessa petição popular. Então, a nossa proposta é de que não se possa alterar a natureza do pedido. Evidentemente, você pode alterar questões relacionadas à constitucionalidade e também questões relacionadas à correção gramatical, né, correção de texto, evidente. Mas não a essência da ideia. Como aconteceu no caso da ficha limpa, em que a proposta era uma, né, e os legisladores alteraram para outra proposta, de condenação em segunda instância. Então, essa também é uma proposta que nós estamos trazendo aqui para tramitar e para ser discutido, e quem sabe a gente consiga aprovar no final. Então, são duas propostas que eu dei como exemplo aqui, dentre outras que eu apresentei para o relator, e a ideia desse nosso encontro é justamente essa ideia, né? A gente vai coletando as propostas, colocar tudo na minuta final, e depois nós vamos, os vereadores, avaliar essas sugestões e ver se a gente vai conseguir, o que a gente vai conseguir aprovar dessas propostas. Bom, a primeira, professor Roberto. Pois não, Excelência. Poderia repetir a primeira proposta que Vossa Excelência... A primeira? A primeira é a da CPI, né? A da CPI via iniciativa popular. Não. Na verdade, eu só comentei 2 artigos antes, né? Não levantei proposta. Aí, depois, eu apresentei 2 propostas. Não, mas a dos conselhos não foi proposta. Não foi foi só proposta. Eu só levantei a questão. Ok. Levantei a questão. Mas pode vir uma proposta daí. Bom, então,
Eu vou passar a palavra agora para o ilustre vereador Mazinho dos Anjos, que é o relator da nossa reforma da lei orgânica do município. Vereador Mazinho dos Anjos. Boa tarde, boa noite, presidente Roberto, né, cumprimento o vereador Sandro Parrini, os demais da mesa, Verônica, Bruno Portugal, meu amigo, seu nome eu não sei, desculpa, Ingrid, Letícia e procurador dessa Câmara, Marcos. Primeiro, Roberto, nós estamos falando em reforma e revisão, nós já revimos já a questão de excelência, então não precisa chamar os vereadores de excelência mais, agora é senhor vereador ou só vereador. Não existe mais excelência. Então, quando você me chamou de excelência, eu tomei até um susto. Então, isso já foi extirpado, já foi retirado Obrigado do nosso, pela lembrança. do nosso Obrigado regimento pela interno. senhor vereador. Nosso regimento interno. Então, pode chamar só de vereador ou senhor, eu prefiro você. Então, eu cheguei atrasado, me desculpa, estava numa agenda externa, mas faço questão de vir como relator, estou acompanhando todos as discussões da lei orgânica, e é importante a gente fazer um resumo aqui, bem rápido, e parabenizar o presidente dessa casa, Kleber Félix, porque desde o início dessa legislatura, em 2017, Bruno, nós temos 5 vereadores advogados, eu, vereador Roberto, vereador Sandro Parrini, vereador Dalto, vereador Davi, e a gente lutou pela criação dessa comissão especial para reformar a lei orgânica e o regimento interno dessa casa. Infelizmente, nos 2 primeiros anos, a gente não... foi feito um movimento, foi feito no papel a criação, mas o presidente não colocou em votação para essa comissão ser criada, realmente, efetivamente. Então, o vereador Kleber, logo no início do seu mandato, quando nós apresentamos novamente a importância de se criar essa comissão, nossa lei orgânica de 2008, está totalmente desatualizada. O que acontece? Cada vereador ia sugerindo, né, vereador Sandro, remendos à lei orgânica e remendos ao nosso regimento interno. Isso prejudica os trabalhos, isso prejudica o debate, a discussão. Então, o presidente Kleber foi quem efetivou a criação dessa comissão, e foi uma comissão que não teve nenhuma interferência política para a criação dela. Foi formada por pessoas que são da militância da área. O professor Roberto, que é mestre em Direito Constitucional, é o presidente da comissão. Então, a gente está fazendo esse trabalho de debate ampliado e aberto com a cidade. Infelizmente, Verônica, nós temos dificuldade, as pessoas participarem, propor, sugerir, e principalmente quem deveria estar aqui participando de todo o debate, que é a prefeitura. Nós encaminhamos o ofício para a prefeitura, para todas as secretarias e para o seu prefeito, falando das reuniões, falando da comissão, falando do nossa lei orgânica, das alterações, e até hoje não apareceu nenhum representante da prefeitura, e não sei se até responderam, eu posso perguntar à assessoria do professor Roberto aqui, se responderam os ofícios. Não sei nem se responderam os ofícios, vereador Roberto. Não deve ter nem respondido os ofícios, não teve nem a delicadeza de responder um ofício dizendo que foi convidado e quem seria o representante da prefeitura para participar desse debate tão importante para a cidade. Exatamente, impacta principalmente no executivo. Então, é triste essa realidade, a gente não ter participação. A gente está tendo participação sim da população, não como a gente gostaria, mas a gente tem participação zero da prefeitura. Zero. Isso tem que se registrar sempre. Então, a gente está... É mais grave ainda do que você não ter uma participação ampla e efetiva da sociedade, mas nós estamos fazendo um esforço de que a gente faça um trabalho importante e com os vários atores participando e discutindo. A gente, se precisar, a gente volta, faz outra audiência, né, vereador Roberto? E não estamos com pressa para aprovar, porque a gente quer realmente fazer o debate. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação, como eu peguei da fala do vereador Sandro para cá, eu vou fazer a pontuação em cima do que o vereador Sandro pontuou. Bruno falou da questão da MP, né, agora a Lei da Liberdade Econômica. A gente entende que essa lei é fundamental para desburocratizar, para melhorar o ambiente de negócio do país. Nós vamos fazer, inclusive, um evento dia 31, junto com o SEBRAE, CRC, Conselho de Contabilidade, e OAB, Comissão de Direito Econômicos, lá com o Gustavo, que é o presidente, você está lá na comissão também, né? E a Câmara de Vitória. Nós vamos fazer um evento para debater exatamente a
a lei, o que vai impactar no município, principalmente, para a gente poder fazer esses ajustes na legislação. Já tem uma lei tramitando aqui, a lei que está tramitando aqui, praticamente, ela copiou e colou, assim, do que replicou o que está na lei federal, esqueceu alguns pontos que a gente está ajustando com emenda e nós vamos, depois desse evento, se tiver novas sugestões, nós vamos emendar também, mas eu acho que tem que se debater alguns pontos que sejam importantes também na lei orgânica. Em relação a sugestões, vereador Roberto, nós vamos estar abertos a todas as sugestões, né, vamos receber todas para analisar e colocar em discussão para que seja votado posteriormente a nova lei orgânica e por óbvio, deve ter destaque, né, nos artigos, nas discussões que são das novidades que são implementadas. Do texto que eu recebi, eu verifiquei que, na grande maioria, replicando o que está na Constituição Federal. Né? A grande maioria das alterações que estão sendo sugeridas é replicando as inovações e o que existe na Constituição Federal que não estava na lei orgânica. E eu via duas sugestões de nova redação, vereador Roberto. Se puder me corrigir, uma delas é que incluiu no artigo 3º, inciso 2º, outras formas discriminatórias, né, atualizando conforme os novos conceitos. Então, a sugestão da nova redação ficou que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características gerais, genéticas, estado civil, trabalho rural urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada na Constituição Federal. E antes, o texto era garantir, no âmbito de sua competência, a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, está acrescentando isso. Então, foi uma alteração que a gente viu, né, que foi feita, e a outra incluiu no inciso 10º do artigo 3º também, o seguinte texto: assegurar por parte do poder público a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Então, foram essas as inclusões colocadas no novo texto, que é diferente do que está replicado na nossa Constituição Federal. Então, foi isso que eu observei e nós vamos levar em consideração e acrescentar aqui no relatório da comissão. Então, é só isso mesmo para fazer. E também cumprimentar minha ex-professora, né, Cíntia, que está aqui, tinha muito tempo que eu não vi ela, foi minha professora de Ciências Políticas, quem me fez gostar de muitos filósofos aí e cientistas políticos. Queremos anunciar as ilustres presenças aqui do presidente Kleber Félix, presidente dessa casa. Está ali, está escondido ali, mas está ali, ó. Está assistindo ali, ó, tá? E também ainda bem que eu falei bem dele, né? Se eu tivesse falado mal, ele estava ali, eu nem vi, ó, escondido. Está escondido ali, ó. E também da Chayane Dáudio, que está representando aqui a Comissão de Direitos Sociais da OAB, aqui, ó, presente, tá? E queremos também anunciar a presença da doutora e convidar para participar aqui da nossa mesa, da doutora Catarina Cecim Gazelli, procuradora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Por favor, doutora Catarina, venha compor aqui a mesa conosco.
Bom, vamos retomar aqui. Então, nós vamos passar diretamente, lembrando que vocês podem ir fazendo as inscrições, que a gente vai já passar a palavra para todos que queiram se pronunciar, ok? Vamos passar a palavra primeiramente aqui à doutora Catarina Gazelli, para que possa fazer a sua fala aqui no nosso encontro. Bom, boa noite. Boa noite a Vossa Excelência, que preside a mesa. Boa noite a todos. Justificar meu atraso aqui, porque eu leciono na UFES de 7 às 10 da noite, uma disciplina às segundas-feiras, e eu tive que ir lá levar a pessoa para dar aula no meu lugar para eu estar aqui. Então, me enrolei no trânsito. Por isso que eu estou um pouquinho atrasada e estou até ofegante. Eu não vim a pé, não, vim de carro, mas estou ofegante. E queria parabenizar por essa iniciativa, desse raciocínio da necessidade de audiência pública, o que é muito bom. A audiência pública é para isso mesmo, né, para discussão e pessoas variadas interessadas nos temas. E a gente verifica realmente que aqui não é que fique engessado do jeito que está, mas realmente precisa de uma atualização, de especificar certos detalhes aqui na questão dos direitos humanos, né? Então, é isso. Eu espero, assim, vou verificar o que a sociedade queira falar, né, nessa audiência pública e, de repente, poder interagir mais. Mas, normalmente, a gente não é convidada para esse tipo de audiência pública, né, para outros tipos. Não para a questão de mexer na legislação, porque o Ministério Público realmente depois tem que ser o fiscal do ordenamento jurídico. Então, parece um bis in idem. Mas eu vim aqui pela importância, né, da matéria e em respeito à Câmara Municipal da minha cidade, que é Vitória. Tá ok? Então, é isso. Bom trabalho a todos. Bom, vamos passar para os... Tem inscritos? Quem é que está inscrito aí? Cíntia? Cíntia? Tá, pode falar, Cíntia. Cíntia está representando aqui a vice-reitora da UFES. Aí tem que segurar, mas se preferir pode falar da tribuna também, Cíntia, você que sabe. Vai lá na tribuna. Bem, gente, boa noite a todos e a todas. É muita honra estar aqui. Estou feliz de estar dividindo a mesa aqui com ilustres colegas, né, ex-alunos da FDV, na época como professora de ciência política. Muito feliz, representando aqui a vice-reitora, a nossa agora atual candidata a reitora, né, graças a Deus, nesse momento atual. E muito feliz com o convite do professor Roberto, né, agora vereador aqui, e para participar da discussão sobre a revisão da lei orgânica, né, e principalmente da questão dos direitos humanos. A gente é militante, eu, Verônica, a maior parte das pessoas aqui, nós somos advogados, militantes da causa, então a gente entende que os direitos humanos são indivisíveis, são universais. Se a gente fosse lembrar de uma pirâmide de Kelsen, hoje eles estão no topo da pirâmide, né? Se a gente fosse positivista, né? Se a gente não adotasse a teoria crítica do direito. Mas se a gente entende que os direitos humanos são essenciais em razão da dignidade humana, a gente também entende que o município é um dos principais atores políticos para que esses direitos humanos sejam implementados, porque eles são o ente federativo mais próximo da população. E é muito interessante, né, numa rápida leitura, como a Verônica fez o dever de casa dela, eu fiz rapidamente, porque eu fui convidada agora há pouco para representar a vice-reitora, mas eu acho que é super interessante que a lei orgânica atual ela visa a participação local. Então, ela enfatiza isso. Então,
numa futura revisão, por favor, ampliem a participação e não restringam. Eu acho que qualquer tipo de revisão que a gente faça nesse exato momento seja sempre no intuito de ampliar direitos e garantias fundamentais e não restringi-los. E chama atenção, achei interessante a redação que o Mazinho trouxe, né, que trata da ampliação, né, da redação do artigo 2º, salvo engano, né, 3º, mas achei interessante que no artigo 11, né, vocês já trazem uma questão que é super importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês já traziam que os bancos, dados públicos, não podem conter dados sensíveis da pessoa humana. Não podem trazer a questão da convicção filosófica ou de partido. Então, esse ponto, a Lei Orgânica Municipal, ela até traz uma inovação em relação à Constituição Federal de 88. Você vê que a nossa Constituição foi já reformada através de emendas constitucionais, a gente não tem mais o texto simples original de 1988, a gente tem já uma revisão através dessas emendas, mas a gente tem, aqui na Lei Orgânica de 2008, uma inovação até à frente da nossa Constituição, mesmo com as emendas constitucionais. Então, essa proteção de dados sensíveis é muito interessante porque está protegendo tanto a liberdade de expressão, mas quanto o direito à privacidade, o direito à imagem e os dados. E a gente está falando hoje de um momento em que a internet, que as nossas políticas públicas estão todas conectadas, estão todas nas redes. Então, eu falo aqui também como militante de direitos humanos na área de comunicação. A gente está trabalhando muito com fake news, desinformação, que é onde a gente trabalha muito, mas o acesso a políticas públicas por meio da comunicação. Como é que a gente faz a democratização dessa comunicação, mesmo que local? Quais são, já que a lei municipal trata de participação, como é que a gente faz para que a população local, por meio da garantia da lei orgânica, ela possa participar, inclusive, de conselhos ligados à área de comunicação, que possam estar regendo ou definindo democraticamente os parâmetros da nossa rede local. E hoje, e falando de internet, a gente fala que a internet, pelo Marco Civil da Internet, é um direito essencial. E assim como o professor Roberto Martins lembrou, que os serviços públicos essenciais devem ser garantidos por essa lei orgânica, né, atualmente, pelo poder público local. Então, a gente está falando também de um serviço que, talvez na época que tenha sido reformulada a lei orgânica municipal, não se falava ainda. Então, a gente está falando também dessa ampliação, né, da ampliação o que são serviços públicos essenciais. Então, só reforçando, acho que a Verônica lembrou muito bem, a Declaração Universal, a Declaração de Direitos Humanos, ela começou em 1948. Mas, em 1993, a gente teve a Conferência de Viena. Em 1993, a gente teve um marco, uma maior participação entre os mundos que antes eram divididos pelo Muro de Berlim, de 89, o muro caindo, o mundo se uniu. Então, em 93, a gente teve uma conferência mundial, né, e a gente proclamou uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, isso é um marco muito importante, porque a maior parte dos países conseguiu adotar esse texto de 1993. E a gente não fala agora mais de declaração dos homens, a gente fala de declaração dos seres humanos. Então, lembrando que os direitos humanos são indivisíveis, invioláveis, e eu acho que o poder público tem um desafio. O poder público municipal tem um desafio maior ainda, que é implantar nas políticas locais e executar essas políticas locais em prol dos direitos humanos. É nesse sentido que eu queria dar como princípio, né, para que vocês possam continuar as discussões sobre a audiência da revisão e convidá-los, quem sabe, a fazer essas audiências públicas localmente, nos cursos de direito, nas universidades. Eu acho que a UFES, assim como a professora Catarina lembrou, a gente está aberto para fazer uma discussão nesse sentido. Então, se sintam convidados para a gente fazer uma conferência, para que a gente possa ampliar realmente o debate e convidar os movimentos sociais, convidar para que, de repente, nesse espaço, as lideranças se sintam intimidadas, apesar de ser um local onde elas poderiam vir, então está aberto, mas, quem sabe,
procurar nos espaços em que elas atuam, ou que a academia está aberta, e como pró-reitora, como diretoria da Pró-Reitoria de Extensão, a gente sempre faz essa ponte. É a ponte da academia com a comunidade. Então, a extensão está aberta para fazer esse debate, e a gente está convidando vocês para ir lá. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Sugestão muito importante, Cíntia. Mas nós temos alguns obstáculos, né? Porque aqui quando a gente faz aqui na casa, tudo é gravado, a gente tem os registros, e não teria como levar isso até o local, né? Ou seja, muitas das informações se perderiam. Entendeu? A gente tem insistido bastante, convidado os movimentos sociais para virem se fazer presentes, mas depende também do tema, tá? E, infelizmente, esse não é um tema, apesar desse ser um tema que nós aqui temos um carinho muito grande, entendemos, compreendemos bem a importância, né, como que ele é o coração do sistema, mas, infelizmente, a maioria da população talvez não compreenda assim, né? Imagino, por exemplo, que quando a gente fizer aqui a nossa audiência sobre educação, essa casa deve estar lotada. Mas a gente tem que entender que a educação depende de um capítulo de direitos e garantias fundamentais, está por trás. A gente pode fazer uma educação para os direitos humanos. Isso Sim, também pode ser uma proposta. Pode. Mas, enfim, entendeu? Quer dizer assim, mas a gente tem que tentar trazer as pessoas, mas a gente precisa desse espaço para registrar essas informações, senão elas vão se perder. A gente não teria como levar a estrutura até para a gente não até ter a depois, né, universidade. vereador Roberto, igual a gente está tendo, a gente discutiu o PDU com mais de 30 reuniões gravadas, fizemos 3 audiências públicas com mais de 500 pessoas nos bairros, mesmo assim o prefeito entrou com madinha em alguns temas e ainda falou que não teve participação popular. Então a gente tem que registrar tudo para ter, para aprovar. Mas nada impede de fazer uma reunião da comissão nos locais, sem problema. A gente pode fazer, faz uma ata, registra e anexa no processo. Não vai ter a filmagem e ao vivo e a gravação depois, mas a gente pode fazer através de reunião extraordinária da comissão, registrado uma ata, né, feita pela comissão, sem problema. Eu acho que a ideia pode servir assim, eu convido a UFES, né, porque a gente está lá, mas a gente tem outras instituições, né, a UVV, a FDV, outras instituições de direito, né, que a gente possa, não sei se a UVV vai ter, porque a gente fala de... Mas, enfim, todos nós temos interesse nesse tema. Eu acho que propor essas reuniões, às vezes, né, não com caráter de audiência pública, mas com um caráter informativo e participativo, que é o que a lei orgânica diz hoje, né? Então, um convite e fico aberta aí para a gente mobilizar e propor isso. Obrigado. Bom, passamos a palavra agora para Chayane Daut Figueiredo, que está representando aqui a Comissão de Direitos Sociais da OAB Espírito Santo. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Mais uma audiência pública que a Comissão de Direitos Sociais foi convidada e está presente para debater. É um assunto muito importante, então agradeço, vereador Roberto, pelo convite mais uma vez. E queria começar dizendo que, mais uma vez mesmo, que todas as audiências públicas que nós somos convidados, nós estamos aqui. E agora, falando do assunto pertinente, sobre a modificação da lei orgânica, eu vi aqui que nós temos hoje... Trazemos aqui no artigo 12, 13 e 14 os direitos sociais. Porém, a Constituição Federal ela foi modificada já algumas vezes na relação aos direitos sociais. Nós trazemos aqui agora, desde 2000, a questão da moradia e, desde 2010, a questão da alimentação como direito fundamental social. E, quando a gente lê aqui na lei orgânica, ela é muito vaga. Não trata de forma específica. Eu vi que o vereador Mazinho citou assim, é uma reprodução da Constituição, algumas modificações. Então, e eu sugiro que seja feito assim mesmo, porque a Constituição Federal ela traz de forma muito mais abrangente quando ela especifica quais são os direitos sociais, e isso é importante porque, no caso da moradia, por exemplo, nós tivemos aqui
audiência pública específica sobre o assunto de moradia. Depois nós viemos aqui na votação do IPTU progressivo, que trata diretamente e afeta diretamente pessoas que estão em ocupações, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de moradia. E eu ouvi também de alguns colegas aqui, de alguns vereadores, que não houve participação popular. Então, foi tirado de pauta. E isso muito me entristece, porque a gente está aqui levando muito a sério, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui agora está levando muito a sério esse debate, e o assunto de moradia é um direito fundamental, sim. Então, eu gostaria de pedir que os vereadores da casa voltem a votar isso, coloquem em pauta a questão do IPTU progressivo, e que faça essa alteração. A sugestão é essa da Comissão de Direitos Sociais, que coloque, assim como na Constituição, todos os direitos que estão garantidos, porque aqui o que eu leio é muito vago. Fala garantias sociais previstas na Constituição Federal, inclusive as concernentes a trabalhadores urbanos e rurais, mas não cita quais são. E eu acho que quanto mais didático a gente for, mais direitos a gente vai conseguir garantir. É isso. Obrigada. Só aproveitar. Fazer só um esclarecimento antes sobre essa questão. O projeto foi retirado de pauta pelo prazo de 30 dias. Então, ele foi retirado de pauta no dia 11 do mês passado. Então, vai completar um mês no dia 11, que é a sexta-feira dessa semana. Ok? Então, pelo meu entendimento, o projeto tem que ser colocado em pauta na terça-feira da semana que vem, que vai dar dia 15. Dia 15, né? No dia 15 deve estar em pauta. Ok. Estaremos aqui presentes. Okay. Só para complementar isso aí, na verdade não foi retirado de pauta porque não teve participação popular, não. Foi retirado de pauta porque teve um pedido de uma entidade, né, que solicitou análise e discussão do projeto com os vereadores. Nós fizemos isso, estivemos lá, foi o Sinduscom, tivemos o Sinduscom, o vereador Roberto, eu, o vereador Davi, o vereador Max, acho que foi mais nós 4, né? Fizemos a discussão com eles, né, em relação a isso. Ficou entendido, inclusive, eles não criaram nenhum obstáculo, não se opuseram ao projeto. Inclusive, algumas dúvidas que a gente mesmo tinha, nós conseguimos tirar, que o projeto só vai atingir algumas áreas EZEIs, né? Inclusive, tem uma preocupação de que, atingindo essas EZEIs, se não vai prejudicar aquelas comunidades, inclusive. Então, a gente tem que fazer né, Roberto, uma discussão em relação a isso, mas não foi retirado porque não teve participação popular, não. Teve um debate, teve uma audiência pública e tal, mas foi uma solicitação, como é de praxe aqui, que a gente vive a democracia, a gente é democrático, sempre tem um pedido de qualquer entidade para analisar com mais calma um projeto, a gente faz, e foi o que foi feito. E eu queria sugerir, presidente, para as entidades, OAB, UFES, que encaminhe por escrito as sugestões para a gente poder analisar com mais tranquilidade e ficar registrado. Então, né, fica melhor. Eu, como relator, faço esse pedido ao presidente e aos membros para encaminhar todas as sugestões que tiver por escrito para a gente analisar com calma e incluir ou não no relatório final e nas discussões. Aqui, inclusive, essa sugestão que foi feita, eu não sei quem fez essas sugestões, Roberto, foi que eu li aqui, foi feita por quem? Foi nós que fizemos da minuta lá, a sugestão que a gente fez. Uma aqui tem até que discutir a constitucionalidade. Estava conversando com a Verônica, porque tem uma lei federal já que trata do assunto. Então, essas coisas a gente precisa, né, tá no papel para a gente poder analisar, estudar e fazer, exatamente, e fazer esses debates para não precisar, às vezes, estar incluindo coisas que já existem, que já funcionam, né? Então, se fizer por escrito fica melhor, fica aqui a sugestão para as entidades todas encaminhar essas sugestões por escrito, aproveitando que a gente tem bastante tempo ainda, a gente pode fazer outras reuniões, outros debates, e qualquer dúvida a gente pode chamar a entidade para discutir com mais calma. Então, fica aqui a sugestão, presidente. Queria esclarecer a todos que sempre nós convidamos o Executivo para participar das nossas audiências, e até agora ele não se fez presente nenhuma. E hoje nós convidamos em especial a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, foi convidada por ofício e tal, responderam que o secretário não poderia estar presente, porque leciona no horário, mas nós não convidamos o secretário, convidamos a secretaria, e ninguém da secretaria está presente
da Secretaria de Direitos Humanos do município para discutir esse tema, para ficar registrado. Bom, temos a Maristela, que está inscrita para fazer a próxima fala. Boa noite. Estou um pouquinho sem voz. Dizer que nós convidamos, né, as associações. Eu senti falta aqui dos movimentos de pessoas com deficiência, que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, mas não foi por falta de convite, nós convidamos. E como a doutora Chayane falou, essa questão da moradia, de ficar bem especificada no texto, embora para muitos pareça uma besteira, uma bobagem, mas a gente sabe que, através do texto, a gente tem como defender esses direitos, né? Esses direitos fundamentais. Então, é muito importante constar, assim como a moradia só veio constar no texto constitucional com a emenda 16, se eu não me engano, acho que sim. É isso, sim. Com a emenda 16, e muito se discutiu para que fazer uma emenda, gastar dinheiro, mas é pela garantia, né? Então, se a gente pode ter um texto mais completo, e se no Brasil é tão difícil essa defesa dos direitos, com o texto, imagina se não constar. Então, esse fica aqui meu registro, e principalmente do vereador Roberto já fez essa sugestão de, onde tiver portadores de deficiência, que conste pessoas com deficiência, e assim a gente abrange de forma correta, né, esse grupo. Bem, obrigado, boa noite. Boa noite. Antes de passar a palavra, Bruno, que você que falou aqui da questão da livre iniciativa, né, da livre iniciativa, quando a gente pensa em livre iniciativa, a gente pensa logo em pessoa jurídica, né? Mas também existe a livre iniciativa das pessoas físicas que estão empreendendo de todas as formas possíveis, e o município tem que fazer de tudo para facilitar, ainda mais em uma época de tamanho desemprego, né? Facilitar toda a forma de trabalho. Eu estou vendo aqui o colega que está participando aqui, que é o Gerson, que fez uma fala brilhante outro dia aqui nessa casa. Ele está à frente da Associação dos Baleiros, aqui de Vitória. E o Gerson, ele vem reclamando, ele vem lutando por uma lei que, né, regulamente a atividade dos baleiros dentro dos transportes coletivos. Então, só para fazer uma menção, como que é essa questão? Por falta de uma regulamentação do município, a gente não tem o livre exercício de uma profissão que existe na prática, né? E que o município se recusa a regulamentar para garantir essa liberdade, essa livre, essa liberdade de expressão não, de manifestação, liberdade de iniciativa, né, por parte do indivíduo. Você quer fazer uma fala, Gerson? Se quiser. Hoje ele está tímido. É porque ele está se referindo ao fato que nós já tivemos uma lei aprovada aqui na casa, que ela já deveria estar valendo, faltou só a regulamentação, mas houve uma ação judicial da prefeitura contra a lei, e a justiça considerou ilegal, inconstitucional a lei por vício de iniciativa, dizendo que tinha que partir do executivo e não da casa, já que a lei se originou dessa casa. Então, ele está colocando essa questão de que, além de não fazer, está atrapalhando, né? Atrapalhando nesse processo judicial. Bom, temos mais alguém inscrito? Não? Bom, então nós vamos encaminhar para o encerramento. Eu vou perguntar se alguém da mesa gostaria de fazer mais alguma fala para a gente poder encerrar. Alguém gostaria? Uma fala de encerramento, alguém? Bom, a gente verifica, senhor presidente, que a reunião, né, proveitosa nesse sentido de arregimentar. Achei interessante a colocação aqui da solicitação de que as entidades possam
sugerir por escrito, eu acho isso interessante, porque até dá direito a quem não está presente hoje por algum motivo, né, de poder participar. Depois não dizer que não foi convidado a participar. Eu acho bem interessante. E quero deixar aqui o Ministério Público, em nome do meu procurador-geral, doutor Éder Pontes da Silva, deixar aqui a instituição, mais uma vez, aberta, o Ministério Público, para essas tratativas, né, tratativas de direitos humanos a todos que estão aqui, que trabalham com a matéria. Eu estou à frente do núcleo, é um núcleo, não é um centro de apoio, mas é um núcleo de estudos, é o Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos. Eu fico lá até 2 de maio de 2020, e, nesses meses, a gente tem buscado trabalhar algo que está incomodando a todos nós e que o Ministério Público vinha omisso, que é a questão da população negra do Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho trabalhado com a juventude, quero até convidar, falar, né, se alguém puder ir, dia 18 desse mês, às 13 horas, o 2º encontro da Juventude Negra com o Ministério Público. Já vai para o 2º encontro desse ano, em que a gente está conversando com a juventude do nosso Estado, para poder o Ministério Público elaborar a política pública junto com a juventude. Não nós entregando um projeto, querendo fazer um projeto. Então, nós temos discutido com vários grupos de coletivos, né, de jovens negros, e estamos trabalhando nisso aí. Então, assim, deixar também essa porta aí aberta. Maristela sabe, né, da importância também do trabalho com os deficientes, e eu tenho, inclusive, uma filha deficiente, que está com 45 anos de idade, e a gente está trabalhando também essa questão dos deficientes, assim, de um modo ainda acanhado, até por falta de material humano no meu núcleo. Agora que vai ter possibilidade de nomeação de cargo comissionado, né? Foi um escândalo, né? É um escândalo. Mas, para saber a verdade, nesse escândalo eu só tenho uma servidora. Eu trabalho só com a servidora desde maio do ano passado, porque não tinha cargo para me dar alguém. Então, assim, é porque a realidade é diferente, né? Assim, quem está trabalhando é que sabe. Mas deixar, assim, as portas abertas, viu, presidente? E a todos que estão aqui, não só a nossa Câmara, né? E dizer que é de coração. A gente está trabalhando devagarzinho, mas está chegando lá. O Núcleo de Direitos Humanos, ele estava dentro de um centro de apoio em que ele estava escondido. Então, agora nós estamos dando visibilidade e a sociedade começa a nos cobrar. Isso é importante. Obrigada pelo convite aqui. Alguém gostaria de fazer a fala? Verônica, por favor. Agora que eu aprendi como é que mexe com esse trem aqui. Aprendi com o professor. Eu acho que só 2 pontos, acho que a Cíntia, ela traz, eu observei isso também, porque era muita coisa para falar, quanto já a preocupação dessa Carta Magna, né, municipal, que eu estou chamando, da preocupação de proteger dados. Eu acho que a gente precisa se atentar para a era 4.0 que a gente está, e os algoritmos, porque eles já começam a agudizar desigualdades e a perpetuar violações. Então, se a gente não observar que o que é para ser uma ferramenta, né, ampliar nossa caixa de ferramenta para efetivar direitos, tem agudizado desigualdades. Então, quando eu falo de policiamento preditivo, quando eu falo de robô tomando decisão, quando eu falo de controle, o panóptico, né, o panóptico de Foucault, e a gente acha que está tudo legal, não está tudo legal. Então, acho que é importante, e essa lei ela já prevê, e acho que poderia, Roberto, dar uma atenção a isso, porque ela vem na esteira de proteger mais direitos. Né? A tecnologia, a Revolução 4.0, ela veio para trazer qualidade de vida, não para reduzir a dignidade da pessoa humana. E é isso que tem acontecido. E aí, finalizando, acho que agradecer mais uma vez, em nome da professora Elda Bussinger, o convite, né? O convite também enquanto mestranda da FDV e militante de direitos humanos, que
doutora Catarina me conhece há 22 anos, eu era uma menina, né? E a importância da academia por meio... Muito obrigada, ganhei a noite. Por meio da pesquisa e intervenção. Eu acho que é muito legal quando está a FDV aqui, a UFES, outras também têm que ser chamadas, né? Para poder a gente, através da pesquisa e intervenção e a produção de um direito que seja de todos e todas, é para isso que a academia serve. Nesse diálogo permanente, e um diálogo de tensão, eu sempre falo isso. Não é fácil, mas é muito bom. É assim que a gente produz direito, que a gente revisita e que a gente dialoga com Kelsen, né? Meu irmão alemão, servia para o seu país, para a gente não é bem assim. E hoje a gente tem envergadura, a gente tem condições de discutir tete a tete e pensar, e aí eu tenho que vender meu peixe, meu lugar de fala, num constitucionalismo latino-americano, brasileiro, que olhe para quem mais sofre, quem está na periferia dessa sociedade. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição de todos e todas para a gente seguir nessa luta, brigando sempre. Obrigada, boa noite. Mais alguém gostaria? Doutora Letícia. Eu vou aproveitar o ensejo do encerramento e manifestar a minha felicidade de estar aqui e ver mulheres com uma voz tão fortalecida. E eu fico muito feliz de estar aqui e ver que somos maioria em número e que temos voz e que podemos pensar, né, a releitura dessa lei orgânica constitucional aqui do município de Vitória. Eu coloco também à disposição a Defensoria Pública, o Núcleo de Direitos Humanos, que fica ali no centro de Vitória, na Cidade Alta, João 23. Estamos lá em atendimento, qualquer demanda, estarei lá, seja eu, Letícia, seja o defensor Dr. Vitor, e agradeço novamente o convite, que foi feito em nome do Dr. Hugo, que é o coordenador temático de Direitos Humanos, mas era isso que eu tinha que fazer constar. Assim, eu fiquei realmente muito feliz de ver que, de me inspirar e um dia chegar, né, nessa forma de atuação que vocês inspiraram, assim, a minha participação aqui. Eu fiquei realmente muito inspirada com a fala de vocês. Parabéns aí e que os trabalhos sejam continuados com muito sucesso. Mais alguém gostaria de fazer a fala? O Bruno? Bom, minha fala final é, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trazer não só a OAB, mas como todas as entidades, para uma audiência pública que é realmente, como eu disse, um ambiente democrático de proliferação de ideias, e eu não tenho dúvida de que o resultado ele é melhor atendido e alcançado com o debate plural de ideias. Então, assim, eu, mais uma vez, eu parabenizo o vereador Roberto, a Câmara Municipal, e me colocando também a OAB sempre à disposição para que se mantenha ativa em todos os diálogos. Vejo a colega da OAB do Direito Social também se fazendo presente. São direitos humanos também. E eu vi pelo calendário que são diversos assuntos que serão tratados. Então, quer dizer, eu vi que os assuntos são variados, a OAB tem diversas comissões, todas elas afetas a cada um desses assuntos, e encerrar também explicitando, vereador Mazinho, que Vossa Excelência, você não esteve, costume de advogado, tá vendo? Não esteve presente aqui na ocasião, mas a ideia de trazer os direitos e garantias de liberdade econômica que estão previstos na lei, que são frutos do direito fundamental da livre iniciativa, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à liberdade, para a lei orgânica, não só a questão legislativa, mas até pedagógica, porque seria um recado que nós estaríamos dando, não só para o poder público municipal, de que se deva respeitar a livre iniciativa, a liberdade de atuação do indivíduo,
o indivíduo que queira trabalhar, ter renda, né, mas também, principalmente, um recado para que todos aqueles que queiram aqui investir, um recado que diga, no nosso município, nós respeitamos a liberdade econômica. Então, assim, não é só uma questão legislativa, mas até uma questão pedagógica, um recado, verdadeiramente um recado, que seria dado. Então, daí a importância de trazer alguns conceitos que estão na Lei da Liberdade Econômica para a nossa lei orgânica. Tá? Então, essa foi a ideia que eu expus aqui, só para esclarecer, já que você não esteve presente, para todos os demais também que não puderam ouvir. Enfim, mais uma vez agradecer e parabenizar pelo trabalho. Doutor Marcos, fazer uma fala também? Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. Destaco que a Procuradoria da Casa está presente em todas as sessões desta comissão, bem como todos os atos legislativos que somos convidados, mas, em especial, nessa, temos um membro efetivo participando. E, como o colega colocou, essa forma plural de buscar uma solução, um novo caminho, uma releitura da forma latina constitucional, como a doutora colocou, eu concordo em absoluto, e realmente a gente tem que impregnar um pouco mais o direito da nossa vertente. Como afrodescendente, eu me sinto muito à vontade de poder expor, como deficiente físico, de não ter a acuidade visual completa, como alguns têm o privilégio. Então, eu me vejo incerto em várias possibilidades e é preciso ser tutelado também de várias formas pelo município de Vitória. A Procuradoria vai estar sempre presente, sempre à disposição para dar sua contribuição, para crescer e ajudar no repensar. A todos, uma boa noite e obrigado pela oportunidade, presidente. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido. É só dizer que essa audiência pública não é o fim, né? É apenas o início. Então, nós estamos aqui para receber sugestões, ouvir, fazer as discussões, receber as sugestões, para a gente poder fazer a melhor lei orgânica possível até o final de 2020. Então, a gente não quer votar isso amanhã, depois da manhã, mas a gente quer votar até o fim da legislatura. Então, a gente tem bastante tempo para a gente poder fazer a discussão, trabalhar. A doutora Catarina, até a gente conversando aqui em paralelo, ela falou a preocupação, vereador Roberto, em relação à questão técnica, né, da redação da lei orgânica. E fica até uma outra sugestão, que existe uma entidade no Senado Federal, chamado Interleges, que eles fazem consultorias para reformulação, modernização de lei orgânica. Então, eu sugiro que essa comissão faça um ofício ao Interleges, verifique se eles têm uma agenda para estar vindo aqui. Eu acho que eles ficam uns 3 dias, 4 dias, para fazer essa consultoria. Então, fica a sugestão da gente oficiar o Senado, através do Interleges. Eu já estive lá em Brasília há 1 ano e meio atrás, fui no Interleges e gostei bastante da consultoria que eles aplicam em vários municípios, então já tem essa expertise. Então, acho que é uma sugestão válida aí para a gente ter uma assessoria técnica para a redação final desse nosso trabalho da ampliação, modernização e alteração da lei orgânica. Então, fica a sugestão, presidente, para a gente poder tentar conseguir essa consultoria, que, se eu não me engano, é gratuita, né? Só depende da agenda deles no Senado. Então, a gente precisa fazer a sugestão para eles verem que mês eles conseguem vir aqui. Ok. Bom, estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa audiência. Lembrando que são 7 audiências públicas de reforma da lei orgânica. Essa foi a terceira. Nós já fizemos audiência sobre segurança, que foi o primeiro tema, assistência social, que foi o segundo, e essa de direitos e garantias fundamentais foi a terceira. A nossa próxima audiência ocorrerá no dia 4 de novembro, sobre tributação e orçamento. Depois, nós teremos, no dia 25 de novembro, uma audiência sobre atos administrativos.
No dia 16 de dezembro, educação. E em fevereiro de 2019, a confirmar a data específica, diretrizes da política urbana. Então, já ficam todos convidados, né, para as nossas próximas audiências. Hã? Perdão, fevereiro é assistência social. De políticas urbanas que foi, eu confundi, troquei uma pela outra. Então, a última vai ser assistência social e não políticas urbanas, ok? Beleza? Já fica o convite para todos. Então, vamos dar como encerrada a nossa audiência, convidando quem quiser participar da nossa próxima, no dia 4 de novembro, sobre tributação e orçamento. Obrigado.